Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua palavra. E o texto hoje para nossa breve conversa, para nossa reflexão, encontra-se hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do primeiro verso. Vamos lá? Diz assim: Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta, chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram a ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: Não tenho nem prata nem ouro, mas te dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto que ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Glória a Deus. Somente até aqui para que o Senhor tem para nós. Irmãos, o livro de Atos, eu sempre gosto de começar dessa forma quando eu vou mencionar Atos, é uma ponte. É uma ponte entre a obra de Jesus Cristo e a todos nós, inclusive aqueles que a Bíblia chamam de gentios. Nós, os argentinos, toda a América do Sul, os Estados Unidos, todos fora da nação de Israel, foram alcançados justamente pela obra que Deus fez através dos apóstolos, começando ali na liderança de Pedro, João, passando por Paulo, por Estevão e tantos outros nomes que aparecem. É uma ponte do amor de Deus, traduzida pela figura de Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é um acesso, uma ponte, um acesso de um lado ao outro. E nós estamos caminhando para o outro lado do mar. E aqui é o primeiro milagre que Pedro, propriamente dito, Deus executou através da vida de Pedro e de João, ali como eles faziam costumeiramente, indo ao templo orar. Ou seja, um homem e uma mulher de Deus, necessariamente eles têm uma vida constante de oração. E entender o que tem por trás desse milagre traz para nós muita vida, traz para nós um fortalecimento espiritual. E eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. A palavra fala: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Irmãos, aqui é impressionante, porque a palavra começa falando certo dia, às 3 da tarde, deu uma hora certa. Ou seja, o seu milagre tem dia e hora certa para acontecer. O milagre do irmão Alisson tem dia e hora marcada por Deus. A palavra fala em Eclesiastes 3:1 que tudo tem um tempo determinado diante do céu. E para cada tempo existe um propósito. Então a sua espera, meu irmão, não é em vão. A sua espera, minha irmã, não é em vão. Há um tempo certo. Há um tempo em que o milagre vai chegar. Há sim, um certo dia, uma hora certa. Agora perceba, Pedro e João foram ao templo orar. Por quê? Porque onde tem oração, meu irmão, tem vitória. E o segredo, que na verdade nem é um segredo já revelado, já não é mais segredo, é a oração, é a constância em oração. Não que através das nossas orações nós vamos nos tornar merecedores de milagres, jamais. A graça ela ainda é gratuita e merecida. Mas onde tem a oração, tem uma conexão com Deus, tem uma ação sobrenatural de Deus, tem uma operação, um agir de Deus. Então continue orando até chegar o certo dia, até chegar o tempo do seu milagre. O seu milagre já está na agenda de Deus. Tem um dia certo e uma hora certa. A palavra diz assim: um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias e era colocado ao lado da porta Formosa para pedir esmolas para quem entrasse no templo. Irmão, aqui está apresentando justamente ao homem, a qual seria alvo da intervenção divina. Precisamos recolher esses dados e trazer para nossa mente, porque mostra como Satanás age em nossa vida. A palavra fala que ele era aleijado de nascença. Bom, não se sabe se é fruto do pecado ou não, a palavra não fala e eu não vou entrar no mérito do pecado aqui. Mas a grande questão é que ele era aleijado, ou seja, ele não conseguia andar. Essa era uma realidade da vida dele.
O Senhor Jesus, em sua obra missionária na terra, desfazendo as obras das trevas, ele curou vários tipos de doenças. Ele tem poder para curar qualquer doença, mas o grande destaque que nós podemos observar é justamente aos cegos e ao aleijado, porque o cego fala daquele que até quer caminhar, mas não consegue enxergar o caminho. O aleijado ele consegue enxergar o caminho, mas ele não anda, porque ele está com problema nos pés, os pés estão inertes, ele é aleijado, ele não consegue andar, ele não consegue se colocar a caminho, ele está paralisado na sua inércia, num lugar. E a palavra fala que todos os dias ele era colocado ali, para uma finalidade de mendigar. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que as pessoas que colocavam ele lá eram íntimas dele ou não? Bom, se a resposta foi sim, você acertou, irmão. Sim, porque todos os dias ele tinha contato com essas pessoas. Todos os dias. Eram pessoas que ele vinha todo dia. E essas pessoas faziam questão de colocar ele lá naquele lugar. Eu quero repetir. Todos os dias as pessoas faziam questão de colocar lá ele naquele lugar. Com uma finalidade. Qual? Pedir esmola. Mendigar. Se humilhar. Por quê? Porque ele não conseguia andar. Era interesse dessas pessoas que aquele mendigo saísse de lá? Bom, pelo que me parece, não fizeram nada para ajudar. Colocaram ele lá. Colocaram ele para mendigar, para pedir esmolas na porta do templo. Por quê? A geografia do templo era um lugar onde tinha muitas pessoas, um lugar lucrativo. Vocês acham que essas esmolas não acabavam resvalando nele? Bom, então, meu irmão, não deixe, minha irmã, não deixe jamais que a sua fraqueza, não deixe que a sua fraqueza, que a sua limitação, que as suas crenças limitantes te coloque num lugar para mendigar, num lugar de migalhas. Eu quero repetir, não deixe que a sua fraqueza te coloque num lugar para mendigar, num lugar de se colocar como mendigo. Tem muitas pessoas que estão mendigando afeto, tem muitas pessoas que estão mendigando emprego, tem muitas pessoas que estão mendigando uma vida melhor e na verdade tudo que Deus tem para nós já está preparado, mediante um processo, logicamente. Mas não deixe, porque a sua fraqueza em Jesus Cristo, ela não é moeda. Eu quero repetir, a sua fraqueza não é moeda. Eu tô pregando aqui para pessoas que estão com dificuldade de se colocar no caminho. Eu tô pregando aqui para pessoas que têm visto a vida pelo mesmo cenário por tempos e tempos e nada muda, porque não conseguem andar. Não deixe, meu irmão, não deixe, minha irmã. Salmo 37, versículo 25, o Davi, que é o salmista, ele fala: eu já fui moço, hoje eu sou velho, mas eu jamais vi um justo e a sua mendigância e a sua descendência mendigar o pão. O justo e a sua descendência, aqueles que vêm depois. E mendigar o pão fala justamente de mendigar uma palavra. O pão, ele tem a tipologia da palavra, mas tem a tipologia também do fortalecimento, do alimento. Sim, irmão, nós não fomos chamados para mendigar. Nós não fomos chamados. O Senhor é o nosso provedor, Ele é o nosso pastor, e de nada nós teremos falta. Olha, a palavra continua falando. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhe dinheiro. Logicamente, irmão. Por quê? Porque ele era colocado ali todo dia. Ele acostumou, a mente dele já estava programada. A mente dele já estava acostumada a pedir dinheiro. Pedir dinheiro para ele era algo comum. Ia passando, às vezes ele nem olhava. Eu creio que ele nem olhava. Você já viu uma pessoa pedir dinheiro? Uma pessoa que mendiga, você já viu como que é? Ela sempre faz a mesma cara assim, ó, de coitadinho, como se fosse um coitadinho mesmo, tadinho de mim. Não, eu tô sofrendo tanto, que injustiça da sociedade. Irmão, eu não tô aqui para condenar, não tô aqui justamente para falar, mas tem uma forma certa de fazer tudo. Quando nós damos aquilo que as pessoas querem, nós estamos alimentando o pecado dela, nós estamos alimentando justamente a mendigância dela. A forma certa é pegar, nós vamos chegar lá. Eu nem vou entrar nesse mérito agora, mas a mente conhece o caminho do pecado. A mente daquela pessoa conhece o caminho, da fraqueza, o caminho daquilo que vai colocar ela justamente naquela situação de paralisia. Olha o que Paulo fala em Romanos 8, do versículo 5 ao versículo 7. Fala assim, porque as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana têm a sua mente ou a mentalidade controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito.
As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. É factual que não podem. Ele não conseguia caminhar pelo caminho. Ele estava aleijado. Ali a tipologia da doença dele é justamente o pecado, meu irmão, que nos paralisa, que nos coloca inerte, que nos coloca com a mente mundana, de mendigância, de aceitar qualquer coisa, de aceitar as migalhas que o inferno coloca diante de nós. Não, nós não estamos aqui para isso, irmão. Mas graças a Deus, Deus tem Pedro e João. Graças a Deus, Deus coloca pessoas na nossa frente, irmão, que nos ajudam. Porque a palavra fala, Pedro e João se voltaram para ele e fala, olhe para nós. Por quê, irmão? Ele tinha problema e deficiência nas pernas. Como vocês acham que era a posição que aquele homem se encontrava? Pedro e João falam no versículo 4, olhe para nós. Qual era a posição? Justamente, ele deveria estar sentado, às vezes até deitado, sobre um lençol. Muitos mendigos que têm paralisia na perna, nós observamos eles justamente nessa posição. Numa posição e ali assentados, não é a posição de descanso em Deus, é uma posição de conformismo, sabe? É uma posição de comodidade. Não se amoldem ao padrão desse mundo, é o que Paulo fala em Romanos 12:2. Não se amoldem. Olha, Pedro e João se voltaram para ele e olham para nós. Por quê, meu irmão? Porque nós devemos justamente pensar nas coisas do alto. A partir do momento que ele volta o seu olhar para Pedro e João, ele está olhando para o céu. Colossenses 3:2, pensem nas coisas do alto. O que é as coisas do alto? Meu irmão, são as promessas de Deus, a palavra de Deus. Tudo que procede da boca de Deus é do alto. Tudo que está aqui nessa terra, irmão, tudo que está aqui, tudo, exatamente tudo, são as coisas daqui. Então nós devemos manter o nosso pensamento fixo nas coisas do alto. Tem um motivo, tem um propósito para isso. Não é sem propósito. Olha o que fala em Deuteronômio capítulo 11, versículo 8. Quero ler com vocês. Fala assim: portanto, obedeçam às leis que hoje estou dando a vocês, a fim de que sejam fortes e possam invadir a terra para onde estão indo e tomar posse dela. Está falando da terra da promessa. Aqui é Moisés falando, obedeçam as leis, obedeçam tudo que o Deus está falando, obedeçam a palavra de Deus, sigam a estratégia de Deus, sigam o que Deus já tem te falado. O que Deus tem te falado, meu irmão? O que Deus tem te falado? Ele olhou, para quê? Para que possam invadir. Por quê? Era um período de conquista, é um período de guerra, irmão, não é fácil não é algo que vai vir assim de maneira fácil, não é, até que, porque Deus nos torna verdadeiros gladiadores, verdadeiros guerreiros, para que nós possamos invadir e tomar posse. O reino de Deus é tomado à força. Compreender essas realidades a qual o Senhor está nos transformando como verdadeiros guerreiros e não como verdadeiros mendigos, nos transformam a nossa maneira de pensar. Por isso obedeçam às leis. Por isso nós oramos, por isso nós vemos diariamente receber o pão, o alimento de Deus através da sua palavra. Por isso ouvimos homens falando e mulheres falando sobre a palavra de Deus. Por isso, ouvimos o testemunho do fiel, que são as chaves que fortalecem e abrem as portas do nosso coração. Olha, no versículo 5, ele fala, olhem para Pedro. No versículo 4, olhem para Pedro. E aí o que aconteceu? No mesmo instante, aliás, versículo 5, irmão, o homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola, porque a mente ainda não tinha sido transformada, irmão, ainda pensava em receber uma migalha, mas o que Deus tem para nós é muito maior, irmão. Esperava porque a mente dele ainda não se tinha transformado. Então, existem pessoas, irmãos, que vão olhar para nós querendo migalha, vão olhar para Jesus esperando uma simples migalha, mas o que Deus tem para nós é muito maior. Ele até fixou o olhar em Pedro e João. Então preste atenção no que eu vou te falar, meu irmão, minha irmã, você que é discípula de Deus. As pessoas vão olhar para a sua postura, as pessoas vão olhar para você sim.
E muitas vezes o que elas vão pedir não condiz com aquilo que é o evangelho de verdade. Olha, no princípio, todos, meu irmão, só querem saber da bênção. No princípio, todos só querem saber aquilo que Deus está prometendo. No princípio, todos vão, correr somente atrás da restauração, do casamento. E, irmão, eu quero falar, eu não sou contra isso, não. Vão correr atrás da restauração de relacionamento, que o filho volte para casa. Mas o projeto de Deus ainda é a salvação. E ainda é assim que nós tenhamos um relacionamento, uma comunhão íntima com Ele. Em Lucas 5, versículo 11, conta sobre Lucas 5, 1 a 11, conta sobre a pesca maravilhosa. E ali os discípulos estavam fazendo o que eles fazem todo o tempo, pescar, não tinha nada de errado, estavam trabalhando. E Pedro voltou frustrado de uma noite de pescaria. Por quê? Porque ele não conseguiu nada, ele não conseguiu aquilo que era o alvo do seu trabalho, que era justamente o sustento para a família. Os peixes não vieram, e o Senhor Jesus dá uma palavra: vai, lança-te, vai a mar alto e lança-te à direita do teu barco as redes. Exatamente o que Pedro vinha fazendo, e Pedro era um pescador experiente, ele sabia. Só que Pedro obedece. Pedro fala assim: nós não pescamos nada a noite inteira, mas sobre a tua palavra. Pedro não estava indo na emoção. Então esfria o coração, meu irmão, a emoção é só um rascunho. Eu quero repetir, esfria o coração, minha irmã, a emoção é só um rascunho. Ele não estava indo na emoção, ele estava indo sobre uma palavra de Deus. O mesmo aconteceu porque ele viu quando ele afundou ali, que Jesus chama ele para andar sobre o mar. Ele fala: sobre a tua palavra eu irei até você. Por quê? Porque ele conhecia já Jesus naquele momento. Ele não estava indo num momento de emoção, ele não estava indo, ao alento. Ele estava indo porque ele sabia quem estava falando. Mas ali naquele momento eles já tinham tido alguma experiência. João Batista já tinha apontado Jesus como um caminho, e ele fala: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E eles colheram, a palavra fala que eles colheram que as redes chegavam a quase a se arrebentar e tiveram que chamar um barco reserva, ou seja, a bênção é justamente para abranger outras pessoas. Mas o impressionante é no versículo 11, que eles falam: deixaram tudo para trás e seguiram Jesus. Por quê, meu irmão? As pessoas no começo, elas pensam sim na bênção, mas quando descobrirem que o abençoador é muito melhor do que a bênção, sabem que as coisas que vão ser acrescentadas é somente a cereja do bolo. Vão querer o bolo inteiro, irmão, e o bolo inteiro fala justamente de Deus. Então, no princípio, todos só querem saber a bênção. Ele estava esperando esmola. Eles olharam porque a mente deles estava programada para aquilo. A mente do mendigo está programada para aquilo. Nós precisamos compreender essa situação. Olha, a palavra fala assim: Pedro, no entanto, diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Essa parte é a melhor, meu irmão. Por quê? Porque Deus nunca responde às nossas expectativas conforme nós esperamos. Não vai ser como você espera, irmão. Não vai ser como você espera, meu irmão, mas vai ser muito melhor. Sabe por quê? Porque mais valioso do que prata e ouro, ou mais valioso do que qualquer coisa, mais valioso do que qualquer bênção que você espere, é a presença de Deus. Eu quero repetir: mais valioso do que qualquer coisa, meu irmão, mais valioso do que qualquer coisa que você pense, minha irmã, é a presença de Deus. É a presença de Deus. Vale mais do que prata e ouro. Tudo que nós precisamos. Colossenses 1:27, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Olha, eu quero ler com vocês o salmista, e eu creio que aqui era Davi, que os primeiros salmos são todos de Davi. E Salmos capítulo 16, versículo 11, o salmista ele teve a compreensão dessa realidade do quanto a presença de Deus é valiosa, do quanto Deus habitando, Cristo ressurreto em nós, habitando em nós é valiosa. Fala assim, tu me mostras o caminho que me leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. O segredo está aí na presença, meu irmão. Então, por isso, em nome de Jesus Cristo, levante e ande. Sai do seu lugar de conformismo, meu irmão. Que o irmão Alisson saia do lugar de conformismo, que nós não venhamos nos amoldar ao padrão desse mundo que está acostumado a bênçãos passageiras. Não, ele tem eternidade e imortalidade para nós. Mais valioso que qualquer coisa.
mais valioso que ouro e prata. Ouro e prata eu não tenho, irmão. Não tenho. Mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, levante e ande. Sabe, a resiliência, esse poder fortalecedor que após cada queda nos coloca de pé, mais firme, mais forte e com uma história para contar ou uma nova história. Por quê? A cada queda, irmão, a cada momento mesmo de se, como eu vou falar, de se prostrar às dificuldades da vida, porque são tantas, quantas vezes nós nos levamos, sabe, pelas emoções, quantas vezes nós sucumbimos a nós mesmos e somos jogados no chão e acabamos nos resistindo, caímos, mas a resiliência é esse poder que nos fortalece, que nos leva além. E o verdadeiro poder, ele consiste justamente em se levantar a cada queda. E a cada queda temos uma experiência com o nosso Deus, porque a palavra fala, então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou-se a levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. A cada experiência com Deus, irmãos, nós verificamos justamente a nossa capacidade, ou seja, essa força interior de se colocar de pé e não se prostrar diante do mal. Não se prostrar diante daquilo que nos coloca para pedir migalhas. E aí nós encontramos muitas vezes pessoas, ou talvez até mesmo o nosso Deus, sabe, nos coloca de pé. Então, sempre diante da dificuldade, ore a Deus, fala, Senhor, eu estou aqui mais uma vez, me ajude a levantar, me dê forças para me levantar. Não tem problema, irmão, o problema é ficar prostrado, o problema é ficar de pé. Agora nós somos encorajados justamente para encorajar as pessoas. Pedro não só profetizou, não, ele ajudou. Profetize, mas também ajude. Profetize, mas também estenda a mão. Nós não estamos aqui para empurrar ninguém para o chão. Nós estamos aqui justamente para levantar o caído. Agora entenda, irmão, para levantar o caído é necessário se fortalecer. Se Pedro tivesse aleijado, como ele ia conseguir levantar? Então nós precisamos olhar justamente em que ordem nós estamos, aonde nós estamos e como estamos fortalecidos em Deus, porque na tentativa às vezes de ajudar as pessoas, a pessoa que está lá embaixo, ela faz uma força para que nós venhamos para baixo. Você já tentou levantar uma pessoa? Você já viu a força que é? Você já tentou ajudar uma pessoa que está se afogando? Às vezes, para tentar ajudar uma pessoa que está se afogando, sabe o que é necessário? Sabe o que o salva-vidas faz, meu irmão? Dá um soco na cara dela para desmaiar, bem aqui na mandíbula, porque de dor ela desmaia. Porque na tentativa, meu irmão, dela salvar a própria vida, e nós não conseguimos salvar a nossa própria vida, o nosso Salvador é Jesus Cristo. Quem tentar salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Nessa própria tentativa, o que acontece? Nós acabamos afogando a pessoa. Então, nós devemos sim ajudar a pessoa, mas da maneira certa. Então, às vezes, vai ser necessário dar um nocaute no queixo dela. Isso é uma verdade. Por quê? Gálatas 6,2 fala que nós devemos levar os fardos pesados um dos outros. Essa é a lei de Cristo. Mas nós devemos levar um dos outros. As pessoas têm que ajudar também, nós levamos a nossa. Por quê? Porque senão vai ficando muito pesado para nós. Vai ficando muito pesado. E numa tentativa de ajudar, irmão, às vezes nós acabamos nos levando. Pedro estendeu a mão, mas ele estava fortalecido, estava ali com João, sabe? João significa Deus é misericórdia, então seja fortalecido pelo Senhor primeiro, antes de ajudar. Sim, e a intenção é essa, é ajudar o quanto mais pessoas o possível, irmão. Podemos fazer isso sim e devemos. Foi para isso que Cristo nos libertou. Foi para que nós possamos expressar o seu amor. Fiel, verdadeiro, justo e santo. Agora, entenda, profetize, mas também ajude. E agora a palavra fala que ele foi fortalecido com a ajuda. No momento em que Pedro ajudou, ele foi fortalecido. Mas olha o que a palavra fala, deu um salto. A pessoa fez força de lá também para se levantar. E foi a ação da pessoa, ela se colocou de pé. Olha, de um salto, ele se levantou. O mendigo, ele se levantou. Porque ele foi fortalecido por Deus e começou a andar. Em seguida, caminhando e saltando, louvou a Deus e entrou no templo com eles. E essa é a dimensão, irmão.
é aqueles que nós estamos ajudando, eles vêm e sigam o caminho que nós estamos seguindo, ou seja, Jesus Cristo. Essa é a dinâmica da coisa, e compreender isso traz liberdade ao nosso coração, justamente porque até para ajudar as pessoas, nós precisamos ter coerência e precisamos saber fazer o que é certo, porque às vezes, em vez de ajudar, nós estamos alimentando o pecado da pessoa, irmão, e o pecado da pessoa é justamente aquilo que está colocando ela no lugar de mendigância, é lugar no lugar de enfraquecimento dela. Paulo fala: aquele que roube, não roube mais, aquele que mentia, não minta mais. E eu, porém, vos digo, meu irmão, eu, Alisson, digo: aquele que fazia perfis fake, desfaça os seus e não os faça mais. Aquele que usava máscaras, não use mais. Aquele que invadia as contas da internet, não use mais esse recurso. Você é uma nova criatura em Cristo, meu irmão. Você é uma nova criatura em Cristo. Então, quando tudo acabar, quando a glória de Deus atingir a sua vida, e vai atingir, porque o seu milagre tem dia e hora certa, quando tudo acabar, louve, ande e não se esqueça de Deus. Não se esqueça de onde Deus te tirou, meu irmão. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo, entrou na casa de Deus. Jamais se esqueça de Deus. Quando tudo acabar, saiba que Deus segurou na sua mão em cada momento difícil. Quando tudo acabar, saiba que Deus nunca te rejeitou, mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos em que nós nos entregávamos ao nosso pecado. Quando tudo acabar, lembre-se de que Deus foi o único que esteve conosco, até no momento em que nós estávamos caídos. Quando tudo acabar, faça tudo para a glória de Deus. Não se esqueça de Deus. Louve e ande. É para andar, é para movimento que nós fomos. E eu quero terminar com Deuteronômio capítulo 8, versículo 11. Um dos mandamentos de Moisés, ele fala: nunca se esqueçam o Senhor, o nosso Deus, e tenham cuidado de obedecer aos seus mandamentos e às suas leis, que hoje estou dando a vocês. Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem, construirão casas boas onde morarão, o seu gado e os seus rebanhos aumentarão, vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Mas jamais, meus irmãos, jamais se coloque no jugo desigual. É a pessoa que levanta e não nós que caímos. Então siga firme com essa mentalidade, para que Deus possa prosperar os seus caminhos, para que venha ter tudo de sobra. Porque quando nós sucumbimos às nossas emoções, a tendência é voltar para o lugar da onde Deus nos tirou. Não deixe, saiba que Deus já tem preparado esse novo e vivo caminho. Acalma o coração, porque Deus já tem cuidado de tudo. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Tchau, tchau.